Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos direto ao ponto que o tema é quente: futuro do trabalho. E, claro, as competências que, realmente vão importar. A gente vê a tecnologia acelerando, né? O mercado se transformando numa velocidade uau! Aí fica a pergunta: como é que a gente acompanha isso? E quem lidera equipes, como faz? Para ajudar a gente a pensar nisso, temos aqui um material bem legal da Metadados. Eles são especialistas em RH, né? Isso. O artigo chama Competências do Futuro, quais são e o impacto na performance dos times. E ele já começa provocando, sabe? Como as profissões mudaram, que habilidades a gente precisa ter. Exato. E a nossa ideia aqui hoje não é só assim, listar o que está na moda, não. É tentar entender o porquê. Por que certas habilidades são tão cruciais agora? Vamos investigar o que essa análise da Metadados traz sobre o diferencial competitivo mesmo, tanto para a empresa quanto para a nossa carreira, né? E com um foco especial naquilo que, olha, a máquina ainda não faz tão bem. O lado humano. O lado humano. Interação, adaptação, emoções, essas coisas. Perfeito. Então vamos começar a desenrolar isso. Pelo básico, talvez. O que são competências, afinal? O material usa aquela sigla, né? CHA. Ah, sim, o CH. É um clássico do RH. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Parece simples, né? Mas é a combinação disso que faz alguém, ser bom numa tarefa. É uma ótima base para começar. E o artigo ajuda dividindo em categorias, o que facilita. Tem as técnicas, né? As famosas hard skills, Certo. que é o saber fazer específico. Operar um software, aplicar uma técnica, falar uma língua. Aquilo que a gente aprende, seja estudando ou na prática mesmo. Aí vem as comportamentais, as soft skills. Essas são mais de dentro, né? Como a gente interage. Comunicação, trabalhar junto, inteligência emocional. Liderança. E essas estão super em alta, né? O artigo reforça isso. Demais. Cada vez mais centrais. É o que a análise aponta e é o que a gente sente no mercado, né? Total. E tem uma terceira categoria que eles mencionam. As funcionais ou organizacionais, que podem ser, básicas, o mínimo para a empresa rodar, ou essenciais, que é o que faz a empresa se destacar de verdade. É interessante ver como tudo isso se mistura, né? Em cada pessoa, em cada time. Faz todo sentido essa divisão. E aí, olhando para o futuro, o artigo traz um dado bem forte. Vem do Fórum Econômico Mundial, daquele relatório O Futuro das Profissões, acho que de 2020. Sim, lembro desse. A projeção era pesada. Até 2025, metade dos profissionais ia sentir o baque das novas tecnologias no seu trabalho. Direto. É muita gente. E isso significa, novas funções aparecendo, outras sumindo ou mudando radicalmente. Exato. E o ponto-chave desse relatório, que a análise da Metadados destaca bem, é a lista de competências que eles identificaram como cruciais para essa nova fase. A gente não precisa decorar a lista toda, mas dá para agrupar, né? Boa ideia. Tem o bloco do como a gente pensa. Pensamento analítico e crítico, para não engolir qualquer coisa. Criatividade e inovação, para ter ideias novas. E resolver problema complexo, sabe? Aqueles que não tem manual. Uhum. Pensar fora da caixa, né? Isso. Depois tem o como a gente interage. Com pessoas e com a tecnologia. Então, liderança, influência e, claro, saber usar bem as tecnologias. Usar, monitorar, controlar. Não ser dominado por elas. Importante. E terceiro bloco é como a gente se gerencia. Resiliência para aguentar o tranco, flexibilidade para mudar de ideia ou de caminho, inteligência emocional para lidar com as próprias emoções e as dos outros, e, aqui um ponto-chave, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. Opa! Essa me chamou muita atenção. Porque conecta com algo que o artigo da Metadados fala que é impactante. Eles dizem que as competências ficaram perecíveis. Exato, perecíveis. Menciona até estudos que dão uma vida útil, de 4 anos para algumas habilidades técnicas. Quer dizer, aquela ideia de ser ou especialista numa coisa para sempre, Já era. ou tá ficando para trás, né? Essa talvez seja uma das mensagens mais fortes do material.
O cenário é muito fluido, muito dinâmico. Muito. E a análise sugere que o valor está migrando para os profissionais mais híbridos, aqueles que conseguem conectar conhecimentos de áreas diferentes, mesmo sem ser o PhD em cada uma delas, sabe? Entendi. O generalista com profundidade em conectar. Algo por aí. E para isso funcionar, a capacidade de aprender sempre, o tal do lifelong learning, vira competência mestra, a mãe de todas as outras, quase. Faz sentido. Não é só aprender, é aprender aí, desaprender o que não serve mais e reaprender o que virou necessário. Ter essa elasticidade mental. E a vontade, a disposição de ir atrás. É isso que o artigo coloca como vital. Aprender, desaprender, reaprender. É quase um mantra mesmo. E isso me liga a outra competência que o material da Metadados bate bastante na tecla, a tal da visão sistêmica. Ah, fundamental. Não adianta ser craque só na sua caixinha isolada, né? De jeito nenhum. Visão sistêmica é conseguir enxergar a empresa inteira, sabe? Entender como as peças se encaixam, os departamentos, os processos, as pessoas, e como o seu trabalho ali, naquele ponto, impacta o resultado lá na frente. E o artigo faz um alerta interessante. Com novas formas de trabalho, tipo o home office mais intenso, pode até aumentar o risco da fragmentação. Fragmentação? Como assim? Cada um no seu quadrado sem ver o todo. Exatamente isso. Imagina, como o artigo sugere. Sei lá, uma área bate a meta individual dela, mas isso acaba atrapalhando outra área. Ou o resultado final da empresa não melhora. Ah, entendi. Falta cola, a sinergia. Falta conexão. Por isso que estimular essa visão do todo em todo mundo, não só na chefia, é crucial. E como a gente desenvolve isso? O artigo dá uma pista que eu achei legal. Curiosidade. Curiosidade. Parece simples, né? Mas é poderoso. Fazer pergunta, querer entender o que o colega faz, quais os perrengues da outra área, como o cliente usa o produto, exige sair do automático. Totalmente. O texto até cita a maiêutica socrática, aquela arte de fazer perguntas para gerar conhecimento, sabe? Sei. O Sócrates. É essa postura investigativa que alimenta a visão sistêmica. Perguntar por quê, e se, como isso afeta aquilo. É levantar a cabeça da tarefa e olhar ao redor. Ok. Então o cenário é mudança rápida, competência que vence, tem que aprender sempre, tem que ver o todo. Mas aí vem a pergunta de milhões. Como a gente cultiva isso na prática? Especialmente as habilidades mais humanas, sabe? Adaptabilidade, colaboração, a própria curiosidade. E aqui o artigo da Metadados traz dois conceitos que eu achei bem diferentes. Nexialismo e eutagogia. São nomes talvez menos comuns, mas as ideias são muito pertinentes para hoje. São dois jeitos de olhar para como a gente pode se desenvolver nesse cenário. Começando pelo nexialismo. Nexialismo. Soa meio futurista? E a origem vem da ficção científica de um livro antigo, mas a ideia é super atual. A palavra vem de nexo, de conexão. Descreve a pessoa que tem essa capacidade de conectar conhecimentos de áreas diferentes e, mais importante ainda, conectar as pessoas certas para resolver problemas complicados. Ah, então não é ser o sabe-tudo, mas o superconector. Exatamente. O artigo descreve o nexialista como alguém que tem essa visão mais ampla, holística, que entende de gente, de comportamento, que inspira, que puxa a mudança, que acredita que tem sempre o que aprender e que sabe se comunicar, persuadir. Ele não precisa ter a resposta para tudo, mas ele sabe fazer a pergunta certa para a pessoa certa e consegue mobilizar essa galera. É alguém proativo, curioso por natureza. Junta as peças mesmo. Fascinante. É tipo um arquiteto de soluções que usa os especialistas como blocos de construção. Gostei. E a eutagogia? Esse nome é mais acadêmico, né? É um pouquinho mais formal, mas a ideia é bem prática. Eutagogia é, na essência, o estudo e a prática da aprendizagem autodeterminada. O quê? Autodeterminada. Quem propôs foram o Stuart Hayes e o Chris Kenyon. A lógica é, se o mundo e o conhecimento mudam tão rápido,
A gente precisa saber aprender sozinho. Definir o que a gente precisa aprender, como vai aprender, quando. Ter autonomia nesse processo. Ah, tá. Entendi. É o aprender a aprender na prática. Isso, tem tudo a ver com lifelong learning que a gente falou. E o artigo da Metadados liga a autagogia com competências como criatividade, proatividade e autonomia. O EAD, por exemplo, o ensino à distância, acaba favorecendo isso, né? O aluno tem mais controle. Sim, você escolhe o ritmo, o foco. Exato. O professor vira mais um guia, um facilitador. E o aluno está no comando. Escolhe o que aprender baseado no que faz sentido para ele, para o momento dele. Isso deve dar um gás na motivação, imagino. Aprender o que você realmente quer ou precisa. Com certeza. A motivação interna muda tudo, a trajetória fica única, personalizada. O material da Metadados até comentava que o artigo original fazia uma análise de umas 8 competências essenciais, olhando por essas duas lentes, como o nexialismo, conectar, e a eutagogia, aprender por si. Ajudam a desenvolver essas habilidades na prática. Fica bem claro como essas duas ideias, nexialismo e autagogia, respondem bem aos desafios que a gente está falando. E na prática, assim, para o dia a dia das empresas e dos profissionais, quais são os benefícios disso tudo, segundo a análise? Olha, para a empresa, investir nesse desenvolvimento das técnicas, das comportamentais, da visão sistêmica traz vantagem competitiva clara. O artigo menciona: recruta melhor, planeja o futuro com mais base e um ponto crucial: segura os talentos. A retenção. Faz sentido. Quem sente que está aprendendo, que está crescendo, tende a ficar, né? E para o profissional, bom, aí é direto. É a chave para continuar relevante no mercado, para ter boas oportunidades, não tem muito para onde fugir. E nesse ponto, o artigo da Metadados joga uma responsabilidade grande nos líderes, né? Não adianta ter a ideia se ninguém na ponta incentiva. Sem dúvida alguma. A liderança é apontada como o catalisador. É o líder que cria ou não aquele ambiente seguro para perguntar, para tentar coisa nova, para aprender sem medo de errar feio. O exemplo arrasta, né? Muito. Líder que mostra que também está aprendendo, que admite que não sabe tudo, que busca se desenvolver, isso inspira a equipe a fazer o mesmo. É um ciclo, como o artigo descreve. Exemplo, influência, mentoria, reconhecimento. E reforça uma ideia que eu acho muito importante. O líder de hoje talvez não precise ser o maior crânio técnico da área, mas ele precisa fundamentalmente entender de gente. Entender de pessoas. É isso que mobiliza, que engaja, que desenvolve o potencial de cada um. Gostei de uma sugestão prática que o artigo deu para os líderes começarem essa conversa. Umas perguntas simples, tipo: Sim, eu vi. o que você aprendeu de novo esses tempos? O que você sente que ainda precisa desenvolver? Como eu posso te ajudar nesse aprendizado? Coisa básica, mas que abre um diálogo, né? Alinha o desenvolvimento da pessoa com o que a empresa precisa. Exato. Mostra interesse genuíno. O material também mencionava que havia um guia específico para líderes sobre isso, o que só reforça o peso desse papel. Bom, acho que a gente fez um bom percurso aqui, hein? Começamos definindo competências com chá, passamos pelas habilidades do futuro, lá do Fórum Econômico Mundial, encaramos essa ideia meio assustadora das competências perecíveis. É essa pega. E aí vimos a importância vital do aprender sempre, da visão sistêmica e dessas abordagens como o nexialismo e eutagogia para guiar esse desenvolvimento. Isso. E fechamos com o papel central, indispensável mesmo, da liderança para fazer tudo isso acontecer, para cultivar esse ambiente de crescimento, né? Focado nas pessoas, na curiosidade, na adaptação. O que me leva, sabe, a uma última provocação. Um pensamento que fica martelando depois dessa análise toda. Manda. Se as habilidades técnicas específicas perdem valor tão rápido e a inteligência artificial está aí assumindo um monte de tarefa, talvez a competência mais essencial para o futuro, a mais duradoura, não seja nenhuma daquelas isoladas. Talvez seja uma metacompetência. Metacompetência. Como assim? O que seria? Seria a capacidade de base. Quase um sistema operacional humano atualizado, sabe? Que é aprender rápido, de um jeito flexível, autodirigido, combinado com aquilo que é só nosso, que é humano mesmo.
Empatia de verdade, criatividade para pensar soluções que a máquina nem imagina, pensamento crítico no meio do caos da ambiguidade. A questão que fica para a gente pensar é como é que nós, indivíduos e as empresas também, podemos cultivar ativamente essa metacompetência, essa capacidade de aprender a aprender e de ser profundamente humano, para além do treinamento pontual, do workshop de fim de semana. Excelente ponto para a gente terminar. Como ir além do básico e cultivar essa essência adaptativa e humana? Fica a reflexão. Com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje, baseada nesse material da Metadados sobre as competências do futuro. A gente espera que tenha sido útil, que tenha provocado aí algumas ideias novas.